Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num período fascinante do Brasil, o comecinho do século XX. Uhum. É uma república recém-nascida, sabe? Que queria muito parecer moderna, uma Paris dos trópicos, mas que, bom, ainda carregava as marcas profundas de um passado monárquico e, principalmente, escravocrata. E essa é a grande contradição da época. De um lado, você tinha essa elite com um projeto de ordem e progresso, de modernização a todo custo. Exato. E do outro, uma população enorme, pobre, recém-saída da escravidão, que não só foi excluída desse projeto, como foi violentada por ele. É nesse choque, nessa fratura que a gente vai focar. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando em um material muito rico. São as anotações e as videoaulas do professor Dr. Hernan Sais. Isso. E ele, por sua vez, se apoia em uma bibliografia, assim, fundamental, como os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, a História do Brasil do Boris Fausto. E o que essas fontes mostram, de forma muito clara, é que as revoltas que explodiram nessa época não foram eventos isolados. Foram sintomas, né? Exato. Sintomas de um país que não se conversava. De um lado, um Estado impondo sua visão de modernidade na marra, e do outro, uma população que não aguentava mais ser tratada como um obstáculo. Ok, então vamos para o primeiro grande curto-circuito dessa história. A Revolta da Vacina, lá em 1904, no Rio de Janeiro. Isso. O cenário era a grande reforma urbana do prefeito Pereira Passos, que ficou conhecida como Bota Abaixo. O apelido bem direto, né? Totalmente. A ideia era limpar o centro, abrir avenidas, mas na prática isso significou demolir os cortiços, expulsando a população pobre para o morro, para longe do centro. E é no meio desse caos, dessa demolição toda, que surge a figura do Oswaldo Cruz. Ele tinha uma missão sanitária gigantesca. Acabar com a varíola, febre amarela, peste bubônica. Exatamente. E a principal arma dele contra a varíola era a vacinação obrigatória, em massa. E aí o caldo entorna. A pergunta óbvia é: por que as pessoas se revoltariam contra algo para salvar a vida delas? Era um movimento anti-ciência. Então, essa é a chave da questão. As fontes, especialmente o José Murilo de Carvalho, mostram que o problema não era a vacina em si. Era o método. Como assim? Não teve diálogo. Não teve campanha educativa. A ordem era simplesmente vacinar. E os agentes de saúde iam, acompanhados da polícia, invadiam as casas, seguravam as pessoas à força e aplicavam a injeção. O termo da época era vacinação truculenta. Nossa. Então a percepção não era de um ato de saúde, era de uma invasão, uma violência do Estado dentro da sua casa. E claro, a oposição política da época viu nisso uma oportunidade de ouro. Imagino. Opositores do presidente Rodrigues Alves, como os militares positivistas Lauro Sodré e Barbosa Lima, eles pularam em cima disso. Chamaram a campanha de despotismo sanitário. Uma tirania em nome da saúde. Exato. Mas aí vem uma das maiores ironias da nossa política, que o professor Hernan Sais aponta. Peraí, que ironia. Esse mesmo Barbosa Lima, que no Rio gritava contra a ditadura da vacina, ele tinha sido governador de Pernambuco antes. E lá, adivinha o que ele fez? Não me diga que... Promoveu a vacinação. Criou até um instituto para produzir vacina. Ou seja, a oposição dele não era a ciência, era o governo Rodrigues Alves. A vacina virou uma arma política. Que loucura. Enquanto os políticos jogavam esse jogo, a população sentia outra coisa na pele, né? O que era? Era uma humilhação profunda. As fontes trazem um discurso de um líder operário, Vicente de Souza, que é de cortar o coração. O que ele dizia? Ele descreve o sentimento do pai de família, do trabalhador, que voltava para casa sem saber se a honra da sua família estaria ilesa, porque a qualquer momento a casa podia ser invadida por homens estranhos com o amparo da lei, para vacinar à força a esposa e as filhas dele. Entendi. A questão era a honra. A violação do corpo, do lar, era muito mais profundo que uma picada de agulha. O Estado, que já tinha derrubado a casa deles, agora invadia o último espaço que restava. Exato, o corpo e a família. E para piorar, vaza na imprensa um projeto de lei. E as exigências eram surreais.
Você ia precisar de atestado e de vacina para tudo. Para matricular o filho na escola, para conseguir emprego, para casar, viajar, até para votar. Era um cerco completo. A sensação era essa, de que o Estado estava controlando cada passo da sua vida. E aí o povo explodiu. A revolta durou quase uma semana, com barricada, confronto. O governo reprimiu, claro. Mas e a vacina? Recuaram. Então, o governo venceu nas ruas, prendeu os líderes, mas taticamente ele recuou, suspendeu a obrigatoriedade. A longo prazo, a política do Oswaldo Cruz funcionou, as doenças foram controladas, mas a cicatriz ficou. O exemplo de que saúde pública imposta com autoritarismo vira tirania. Essa ideia de um Estado que ultrapassa um limite em nome de um bem maior é muito forte. E essa tensão não acabou em 1904, né? Anos depois ela volta com tudo em outro lugar, na Marinha. Exatamente. 6 anos depois, em 1910, a gente tem a Revolta da Chibata. O grande líder foi o marinheiro João Cândido, o almirante negro. E a causa era muito direta, muito brutal. Era o fim dos castigos corporais. O fim da chibata. Castigo físico em exército, marinha, não era meio que parte da disciplina da época? O que a chibata tinha de tão especial? Tinha tudo. A chibata não era um castigo qualquer. O açoite era o símbolo da escravidão, que tinha sido abolida há só 22 anos. Claro. A maioria esmagadora dos marinheiros era negra ou parda, de origem muito pobre. Para eles, apanhar de chibata não era só dor. Era uma humilhação que os rebaixava de volta à condição de escravo. A palavra que eles usavam era aviltados, desonrados. Então, na prática, ser um cidadão livre, marinheiro da República, não mudava nada? O tratamento era o mesmo? E qual foi a gota d'água? Foi a punição de um marinheiro, o Marcelino Rodrigues de Menezes. A sentença dele foi de 250 chibatadas. 250, isso era uma pena de morte. Era uma sessão de tortura. Naquela noite, sob a liderança do João Cândido, eles disseram, basta. E o que eles fizeram foi cinematográfico. Eles se amotinaram. E tomaram o controle dos navios de guerra mais modernos do Brasil. Os encouraçados Minas Gerais, São Paulo. E aí eles viraram os canhões desses navios e apontaram para o Rio de Janeiro. Apontaram para a capital da República. A mensagem era clara. Ou atendem nossas exigências, ou a gente bombardeia a cidade. Imagina o pânico. O governo do Marechal Hermes da Fonseca ficou refém. E quais eram as exigências? 2. Muito claras. Fim imediato e total dos castigos corporais. E anistia para todos os revoltosos. Ninguém poderia ser punido. E o governo cedeu. Não tinha outra opção. O Congresso aprovou a lei às pressas, o governo prometeu a anistia e os marinheiros, acreditando na palavra da República, entregaram os navios. Mas essa palavra não valeu muito, pelo que me lembro. Não valeu nada, foi uma traição. Assim que a situação se acalmou, o governo rasgou a promessa. Os líderes foram presos, torturados, muitos morreram na prisão. E o João Cândido? Ele sobreviveu, mas foi expulso da Marinha a bem da disciplina, carregando essa marca da desonra para sempre. A instituição Marinha nunca perdoa ele. Que fim trágico. Mas para a sociedade fora dos quartéis, a história foi outra, né? Completamente. Para os movimentos sociais, para o movimento negro, João Cândido virou um herói, um símbolo. Porque a revolta dele, como as fontes definem, foi uma revolta justa. Essas duas revoltas, vacina e chibata, são explosões populares, de baixo para cima. Mas a insatisfação na República Velha era mais ampla, certo? Muito mais ampla. Depois disso, a gente vê a insatisfação se organizando melhor, se espalhando. Um exemplo é a Greve Geral de 1917, em São Paulo e no Rio. Aí o contexto mundial já era outro, né? Totalmente. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, as ideias socialistas anarquistas estavam chegando com força, principalmente com os imigrantes europeus. E a forma de protesto muda. Não é mais quebrar tudo, é uma ação coordenada. Exato. É o movimento operário se organizando. Eles usam a greve como ferramenta, param as fábricas para exigir direitos. Melhores salários, jornada de 8 horas, condições de trabalho. É uma outra forma de lutar,
mostrando que sem o trabalhador a economia não gira. Interessante. E enquanto isso acontecia nas fábricas, o que rolava nos quartéis? A crítica ao sistema também vinha de lá, mas de um outro setor, os jovens oficiais do Exército. É o tenentismo dos anos 20. Eles criticavam o que exatamente? A corrupção da política do café com leite, o voto de cabresto, as fraudes. Eles viam os políticos civis como uma elite que não se importava com o país. Ok, a crítica faz sentido. Mas e a solução que eles propunham? Aí que o negócio fica complexo. Para os tenentes, muito influenciados pelo positivismo, a democracia liberal era o problema. A solução era um governo centralizado, forte. Autoritário? Nossa, que paradoxo! Eles queriam salvar o país, acabando com a democracia? Exatamente essa a contradição. Acreditavam que só um poder forte, talvez militar, poderia moralizar o Brasil. Mesmo que isso custasse as liberdades. E no meio de toda essa confusão, até a arte entra na briga? Sim. A Semana de Arte Moderna de 1922 não foi só um evento artístico. Foi um ato de rebeldia. Foi. Os modernistas olhavam para a cultura de elite e viam uma cópia da Europa. Uma arte que ignorava o Brasil de verdade. Eles queriam quebrar com isso, chocar, buscar uma identidade genuinamente brasileira. Então, juntando tudo, a gente viu a população se rebelar contra a violência do Estado na revolta da vacina. Viu os marinheiros lutando por dignidade na revolta da chibata. Operários se organizando em greves por direitos, jovens militares querendo uma solução autoritária e artistas rompendo com a estética. O que tudo isso nos diz? Nos diz que essa sociedade não cabia mais nas velhas estruturas. Revela um abismo enorme entre o projeto de nação da elite branco, europeu, autoritário e a busca por dignidade da maior parte do povo. Cada revolta, à sua maneira, estava tentando redefinir o que era ser cidadão. Numa república que prometia tanto e entregava tão pouco para a maioria. Exato. E isso tudo nos deixa com uma questão que, ecoa até hoje. Considerando como esses movimentos reagiram ao que eles sentiam como um excesso de autoridade do Estado, onde é que a gente traça a linha? A linha entre a ordem pública, que é necessária, e a opressão que esmaga a dignidade do indivíduo. E como uma sociedade decide, em momentos de crise, qual desses caminhos seguir.